Muito boa noite. Começamos agora, então, mais um Mindcast. E você já sabe, sempre tem coisas boas por aqui. Sempre tem pessoas especiais trazendo aquele gostinho de quero mais. E hoje, duas mulheres especiais aqui comigo, que, gente, estão falando do futuro, de tudo que está só começando a acontecer. A Aline Carvalho, do Conecta, Muito e a obrigada. Titina, também, Giolo, que vai psicóloga. Então, por favor, se apresentem. Obrigada pelo convite. Sou a Aline Carvalho, agora já sendo conhecida Aline Conecta, da empresa Conecta Região Franca. E devagarzinho a gente vai conectando as outras regiões também. Nós temos o aplicativo Conecta Região, junto de mais dois outros trabalhos, que é o workshop mensal, o Café Conecta e agora lançando, que a gente quer falar sobre isso, o Retiro dos Empreendedores. Tudo que é para conectar família, produtos e serviços locais é com Conecta. Sucesso total, né? Ai, arrasa. E a Titina? Oi, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com essas mulheres maravilhosas. E também rever você, né, Ré? Depois de muitos De anos, muitos né? anos, né? E principalmente saber todas as nossas capacidades, né? Poder Sim, se rever verdade. nessas condições de mudança, né? Isso tudo faz sentido para mim, né? Me fortalece. Bom, eu sou Titina Giolo, eu sou psicóloga de formação, sou psicoterapeuta e mentora de mulheres. Meu foco hoje é trabalho com as mulheres e com o Conecta, junto com o Conecta com os empreendedores. Isso. Bom, então falem um pouquinho dessa junção, né? Já que vocês estão falando de empreendedores, de saúde mental. Quanta coisa boa, porque, gente, isso é o futuro. Depois que a Exato. gente entende tudo que está acontecendo, entende essa transformação, um empreendedor começa a se cuidar, começa a ter muito mais produtividade. Exatamente. A gente se conectou há 6 anos atrás, justamente em um grupo, em um network de mulheres, ela na área clínica, né, do atendimento, da psicologia, eu dentro da área do marketing. E a gente começou a caminhar, cada uma com o seu próprio produto, e a gente foi se conectando. Uma foi entendendo que precisava da outra e trazendo isso de maneira geral, o empreendedor ele vai ter mais sucesso a partir do momento que ele olhar para dentro. E aquela pessoa que está olhando para dentro, na maioria das vezes, descobre que ela quer se tornar empreendedora, que tem algum sonho. Então, foi ali que foi começando o nosso trabalho. Porque eu parto da base, né, de que o ser humano ele precisa de um sentido para a vida. E se ele é um empreendedor, ele de repente ele coloca todo o sentido da vida dele naquele negócio. E de repente não é aquilo. Quando ele se depara, né, que aquele negócio, porque se ele não cuidar dele, cuidar só do negócio, vai estar a balança não vai fechar. Então, a necessidade de olhar para si, saber verdadeiramente qual é a sua missão, qual é o seu propósito, não do negócio, mas dele mesmo. O momento que ele olha para ele consegue ver outra visão, ele tem uma outra visão do próprio negócio. Sim. Porque se ele fizer toda essa fusão, um exemplo simples, nem é do empreendedor, mas assim, um professor, ele vive a escola, né, em um período integral, porque ele leva coisas para casa, enfim, ele não desliga. Ele não desliga. Quantos burnouts nós estamos hoje na área da educação? Então, por quê? Porque ele não soube equilibrar, ele não soube cuidar dele mesmo, né? E o movimento, porque é cíclico, porque quer dizer que ele, como que eu posso explicar? O professor, ele não se cuida. Aliás, em geral, as mulheres, nós, os seres humanos, a gente só olha para a nossa dor quando a gente já Tem problema. tem um problema. Então, quer dizer, quando a gente está começando a acionar, que o corpo começa a acionar alguma coisa, a gente vai sempre na máquina, a gente sempre vai colocando algo mais. E eu vejo muito isso no empreendedorismo, porque eu via isso nas mulheres que traziam para mim, que eram mulheres já de negócios, né? Tinha não só as mulheres que têm, vamos falar assim, carteira assinada, mas principalmente os empreendedores, né? Eles traziam essa questão, né, muito, e não olhar para si. Por mais que estava ali no momento de autoconhecimento, não conseguia olhar para si. É sempre olhar, não, porque se eu não fizer isso, eu não vou poder te pagar o mês que vem. Então, quer dizer, ele tem que sempre olhar para o negócio, mas ele não pode olhar para ele. É E sempre o daí? outro, é sempre a empresa, às Sempre. vezes os filhos, É, né? Às vezes algum parente que está doente, mas não para si. Sim. sim. E aí, quando a gente olha para si,
A gente começa a desenvolver várias outras coisas e começa a dar muito mais frutos. E falando em frutos, vamos falar então do Conecta. Explica um pouquinho para as pessoas como funciona, como é que faz para poder participar, para acessar as informações. O Conecta, hoje, o carro-chefe dele é o aplicativo. Qualquer pessoa baixa gratuitamente no seu celular. Basta entrar na Play Store e digitar Conecta Região. Ela vai baixar no seu aparelho e tudo o que a família precisa, ela vai encontrar ali. Ah, eu quero comer uma coisa diferente. Ela vai lá no segmento bares e restaurantes e lá vai ter todas as informações. Ah, é aniversário do meu filho. Eu preciso de bolo, eu preciso de decoração e tudo. A gente sabe que existem diversos meios para a gente encontrar, mas eu trago uma comparação com a lista telefônica, né, antiga. Gente, era tão prático. Você sabia que era só ir ali nas páginas amarelas que você ia achar. Então, o Conecta é esse guia comercial que a população baixa gratuitamente no seu celular. E para o empreendedor, meninas, o que me fez... Eu falo que o Conecta nasceu da necessidade de uma mãe, de uma mulher empreendedora. Porque nós temos a ideia, a gente vai para a produção, a gente vai para a compra do material, para o pagamento, aí depois você entende que você também tem que divulgar, que você também... A gente não dá conta, a conta não fecha. Então, o aplicativo... ele soma com o workshop, soma com o Café Conecta, que são outros mais 2 movimentos que vêm para somar na vida das famílias e dos empreendedores. E para o empreendedor hoje a gente tem tantos meios de divulgar e tudo envolve um fluxo alto. Hoje a gente tem Google, Facebook, Instagram, TikTok e aí ele vai. E se a gente for investir um pouquinho em cada uma dessas ferramentas e ainda pagar um profissional para fazer, é um custo alto. E eu entendo que tem excelentes produtos, excelentes serviços que a população ainda não conhece. Então, a gente trabalha com um valor super acessível. A partir de R$50 por mês, você já está ali dentro do aplicativo. E aí, toda essa demanda de divulgação é nossa. E a nossa missão é expandir, é um ecossistema onde o comércio regional vai ganhando visibilidade. Fantástico isso, porque quando a gente começa a ter mais visibilidade, a estar dentro de um sistema que realmente a gente pode confiar, que delícia poder falar, essa aqui eu vou buscar porque é minha amiga e vou apoiar e começo a indicar. Faz total diferença, né? Sim, sim. Até psicologicamente faz diferença. Com certeza, com certeza. A motivação, né? Você promove e a gente não caminha sozinho. O próprio conectar, né? Se você não conecta com o outro, tem a questão da empatia. Enfim, o Conecta, eu vejo que ele... Quando a Aline me apresentou o nome, né? A gente estava nesse processo de caminhar em outro projeto. E ele nasceu no meio desse... Foi no meio da jornada da bússola. Sim. Foi no meio da jornada da bússola. Porque antes, gente, era mamãe de negócios. E o meu trabalho, já tem 10 anos que eu tô nessa área. Então, antes era só voltado, porque eu sou mãe atípica, mãe solo. Então, era um trabalho voltado para mentoria de mulheres que queriam uma renda extra, mas não sabia como, não sabia. Aí foi onde a Titina também foi entrando, porque essas mulheres precisam ser cuidadas, né? E aí começou o nosso trabalho junto. Aí ela lançou a jornada da bússola e ali eu me reconectei e falei assim, opa, e foi chegando homens também. Porque até então era só mamães. E aí foi chegando empresários, ele falou assim, olha, mas faz sentido pra mim, por que eu não posso estar dentro? É verdade. Né? E aí foi vindo as modificações, porque eu falo que tá tudo bem no meio do caminho se a gente tiver que recalcular a rota. Tá tudo bem se às vezes a gente precisar dar 1, 2 passos para trás para depois dar outros maiores, né? Então, é isso, no meio da jornada da bússola, um projeto maravilhoso que a Titina tem, a gente fez essa modificação e nasceu o Conecta. Porque ele nasceu das conexões, né? Sim. Porque das necessidades que ela via, que as mamães traziam no dia a dia para ela, né? Então, por que não conecta? Por que não conectar essas mulheres, essas famílias? E realmente, sabe, você já faz esse trabalho de marketing. Então,
vamos atrás de conectar esses produtos e essas pessoas que querem empreender. Porque eu via muito o sofrimento dessas mães que não tinham condições de empreender. Ou empreendiam. Desculpa, às vezes o italiano me pega. Tá certo? E não tinham condições de pensar, assim, é no modo de ajudá-las a sair do plano dos sonhos, né? E aí a gente vai trabalhar com esses sonhos dessa mulherada, porque Sim. realmente o meu projeto é com base em realizações de sonhos, né? Porque a gente, com a base no sentido da vida. Se você tem um sentido na vida, se você não tem um sonho, você não tem um sentido. E aí, a Aline trabalha com essas mulheres sobre isso. E aí foi surgindo. E uma coisa foi vindo. A Aline me vindo em mente uma conexão, sabe? Quando vem, uma coisa está cruzando a outra. E aí nasceu o nome. Sim, o Conecta a região. E faz muito sentido, né? Porque quando a gente a gente toma posse, não é nem descobrir o seu lugar, né? Não, que eu vi recentemente isso. Todo mundo já tem o seu lugar. O que acontece é que a gente quer ficar provando para alguém ou para os outros, né? Que a gente merece estar ali, né? Mulher ocupando o lugar, né? Ali no mercado. Então, a partir do momento que você toma posse do seu lugar e que você está bem com você, aí você vai ter uma empresa, você vai ter um negócio pequeno, médio ou grande que vai fluir muito mais, né? Onde vem, eu falo que a cerejinha do bolo, que é o projeto do NR1, né? A implementação. Sim. Porque o empresário, o funcionário que está motivado, ele vai render muito mais. Então, o Conecta entende que é uma conexão de dentro para fora. Então, não adianta a empresa Conecta apoiar só os empreendedores e não conectar com o consumidor, com a família, ou trazer o workshop só falando do operacional e não trazer um workshop, um retiro falando, você tá bem? Né? Porque senão daqui a pouco o empresário entra em parafuso e aí a empresa para, né? Aí entra a parte que a gente começou a trabalhar, né, no sentido desse workshop que nós vamos fazer agora, dia 18. Ele tem a rodada de negócios, que é a parte que a Aline vai trabalhar com os empreendedores que vão estar presentes. E eu vou entrar com a parte desse olhar focado mesmo para o empreendedor, não, para a pessoa que está por detrás do empreendedor. Quem é ele? Né? Onde que ele está se vendo? Então, a gente vai nesses dois parâmetros. Eu brinco com ela que eu vou ser a advogada do diabo, né? Então, assim, porque a pessoa pensa que quando ela vai no workshop, ela sempre já se prepara. Nossa, eu vou vender mais, eu vou aprender a fazer isso, eu vou vender uma estratégia diferente, né? Então, eu vou sair com uma autoprodução, né? E, de repente, aquele nível, aquela exigência que ela tem, né? De sempre alcançar um pódio, o maior número do pódio, ela, de repente, ela vai deparar com não. Você vai olhar primeiro para você seguir e subir no pódio. Porque, às vezes, a gente não está preparado ainda para chegar naquele pódio. E a gente tem que estar consciente para isso. E essa parada, ela, né, nos força exatamente isso, a entender o que a gente precisa mudar para poder chegar no próximo nível. Sim, é isso que eu vejo, porque muitas vezes, a gente não está preparado para esse sucesso. Né? E aí o que acontece? Muitas pessoas não estão de fato. Às vezes o sucesso passa por você e você não viu que ele passou. As oportunidades passam. Por quê? Muitas vezes você não sabe o que é exercer a presença. Tá só no operacional. Na Mind Fusion, que é né, nós somos um projeto a Mindcast é um projeto da Mind Fusion. E lá, muitas vezes, nós falamos que, às vezes, o empreendedor, ele não está apto a ser realmente um gestor da empresa. Justamente porque falta ele olhar para si, ele entender o que ele está fazendo. Porque você aprende a ser médico, você aprende a ser psicólogo, mas não aprende a ser empreendedor. Às vezes o empreendedor nasce de uma dor, de uma mãe que quer fazer alguma coisa e não sabe como. E a coisa vai tocando. Mas se ela não para ter esse olhar, muitas vezes ele trava, principalmente às vezes, né? O financeiro ele consegue desenvolver, mas na hora de falar, peraí, o que eu tenho que fazer agora? Qual é o próximo passo? Como é que eu vou lidar com aquele funcionário? Então, a Mind Fusion também faz isso, né? E para poder ajudar os funcionários, de uma forma geral, ajudar os empreendedores a se tornarem cada vez melhores.
O olhar humanizado, eu acho que essa nova lei do ANR1, eu acho fantástica, porque eu sempre senti isso, sabe? Em todos os lugares que eu passava, o olhar que não se tinha para pro funcionário mesmo. Então, a gente tem muito olhar do empreendedor, mas ajudar o empreendedor a olhar para aquele ser humano que está ali, construir com ele, sabe, eu aprendi muito isso que eu vi com meu avô, que ele construiu um bem e ele tratava tão bem os funcionários dele, e os funcionários dele sempre foram os mesmos, sabe? Então, não tinha adoecimento, não tinha licença. Então, era tudo uma coisa, óbvio que era uma indústria muito caseira, hoje acho que é difícil de encontrar aquela estrutura, mas eu vejo que ali funcionava uma humanização dentro do empreendedorismo. E hoje nós estamos vivendo um mercado que é totalmente adoecedor. É adoecedor para quem tá de fora, às vezes, de ver. Eu fui numa loja, eu via o sofrimento daquela moça, da vendedora. Eu via o sofrimento dela. E aquilo me deixava muito incomodada. E um dos itens dentro da NR1 que nós podemos, né, devemos, inclusive, analisar é isso, é a questão da humanização através do reconhecimento. Então, tanto o empreendedor quanto o funcionário que se torna realmente assim, aqui eu sou bem-vindo, aqui ele consegue ser proativo. Sim. E a partir do momento que ele é proativo, também as coisas acontecem. Porque mesmo que ele tendo uma sobrecarga, mas é porque ele está se sentindo tão bem que ele quer buscar cada vez mais. Ele sabe que a função dele é aquela, mas ele quer ajudar a empresa a crescer, porque ele também vai crescer. Sim, sim. É lindo esse trabalho. Parabéns. Parabéns para nós, né? Cada uma cuidando do seu cantinho de um modo geral. Sim. Vamos voltar então um pouquinho para o Conecta. Explica mais a respeito, né? Quem que são os empreendedores que estão lá, qual é o tipo de empreendedor que pode entrar. Ali dentro é qualquer nível de empreendedor. Desde quem está querendo começar a empreender, até algumas pessoas me perguntam, mas eu ainda não tenho firma aberta. Você empreende? O que você vende? Então, te cabe ali dentro, porque a nossa empresa é regularizada, né? Então, a gente divulga eles ali dentro. Então, do pequeno, do médio ao grande empreendedor, ali tem espaço, né? Com planos acessíveis a partir de R$50. A gente tem diversas ações de marketing ali dentro. Então, a cada mês, a gente tem uma estratégia diferente para estar atingindo todo o público, todos os segmentos. Mas eu trabalho com estética. Você vai divulgar dentro dessa área? Sim. Mas eu tenho algo na área de alimentação. E aí, casa uma coisa com a outra? Casa, porque a missão do Conecta é conectar famílias aos produtos e serviços locais. Toda família precisa de desde um dentista, né, a qualquer outro produto ou serviço, né? Então, é praticidade para as famílias, é praticidade para o empreendedor. Ali dentro, cada empresa que fecha com a gente, ela tem uma página exclusiva. Então, um exemplo, eu vou lá na lupa papelaria. Aí vai abrir todas as empresas que estão cadastradas com a gente. Eu escolhi a papelaria X. A hora que ela entrar que ela clicar, vai abrir uma página exclusiva dela, com imagens, fotos, vídeos. Aí lá dentro tem os links. Se ela quiser conversar pelo WhatsApp, é só ela clicar que já vai ser direcionado. Se ela quiser pelo Instagram, pelo site, achar o mapa. Então, ele é extremamente prático. Uma parceria que nós estamos também é com a prefeitura, porque ali dentro a população também tira a segunda via de IPTU, segunda via de faturas, né, de água, de luz. Então, ele é muito prático. Telefones úteis, informações, tudo o que a família procura, ela encontra ali dentro. Uma ferramenta para somar. É essencial isso. Até porque quando a gente pensa, né, nessa união, mas que pode ajudar outras pessoas, de repente até encontrar uma psicóloga lá. Com certeza. Com certeza. Que todo mundo precisa também. E aí a gente até já aproveita, né, para fazer esse convite para os empreendedores de Franca vir divulgar
dentro do aplicativo, dentro do Conecta, né, das nossas redes sociais, e vir participar desse projeto que está nascendo, que é o Retiro para Empreendedores, que é voltado para uma pausa, olhar para dentro de você, tomar esse fôlego para voltar mais animado, empolgado, com metas ali para dentro do seu negócio. Com certeza. Então, conta um pouquinho para nós, Tina, a respeito desse retiro. Então, o retiro, ele nasceu justamente dessa necessidade de olhar para o empreendedor para além do que ele vende, né? Do que ele está entregando, né? É olhar de fato para a pessoa que está presente, né? É ele, quem é ele, não o negócio dele. Então, porque quando a gente estava conversando sobre nascer esse projeto, eu me via muito a questão de que quando alguém te pergunta quem é você, você fala o que você faz. É verdade. Nós fazemos isso, né? Isso. Eu sou fulana. Então, assim, eu não falo quem eu sou, né? A nossa identificação é tão forte com aquilo que nós produzimos, né? Que é a nossa produção, que isso, quando você não tem um trabalho, é como se você tivesse levado a sua dignidade, né? Então, realmente, o trabalho, ele tem um papel muito importante, o seu estudo, aquilo que você entrega, né? É a sua marca no mundo. E para você entregá-lo, você tem que estar bem com você mesmo. Porque quantas pessoas entregam o seu trabalho, mas ela não ama aquilo que ela faz. Ela não se identifica. Exato. E quando a gente começa a amar, também a gente começa a florescer. Sim. Né? Eu tenho uma amiga que fala muito isso. É que a gente tem que cuidar do CPF para cuidar do CNPJ. Eu acho que eu conheço essa amiga. Que é a Tati Dipp, né? Ela é uma querida. Sim. E através dela que também nos conectou. Então, a gente precisa dar esse crédito também. Porque a Tati, ela, né, fez exatamente essa junção. Deixa eu conectar mulheres empreendedoras e, a partir dali, as coisas começarem a florescer. Justamente. Porque a gente tem que cuidar do nosso jardim, né? Porque a gente não sabe como que ele está. A gente não olha para ele. Não olha. Porque é muito mais fácil a gente olhar para o do vizinho, né? Então, a gente vai sempre em busca do outro, mas a gente não vai em busca de nós. E o retiro, ele vem para oferecer, principalmente, não só essa parada, né? Ele vai ter a gente vai trabalhar, sim, metas. A gente também vai trabalhar toda a questão de como ele vê hoje, como ele está. A gente vai desenvolver um instrumento, né? Já está em caminho esse instrumento, que é uma avaliação não só do negócio dele, mas principalmente dele. Como que é ele e o negócio dele, como que se casam os dois. E essa avaliação, ela vai ser construída não como ele vai ficar sentado e ele vai desenvolver dentro de uma sala. O retiro, ele é uma imersão no meio da natureza. Ou seja, ele vai estar isento de tudo aquilo que ele pode desfocar, que a gente está sempre num automatismo, sempre com o telefone, sempre com o computador, enfim. É verdade. A gente está sempre ali, buscando. Eu não sei isso, não, eu vou lá e já busco uma informação rápida, acessando. A gente está perdendo a nossa conexão do nosso pensar de fato, aquilo que é e do sentir. Então, quando levar essas pessoas para o ambiente, e isso foi o meu processo muito de pessoal mesmo, que eu fiz esse processo de autocura após o meu burnout, com a natureza, e foi dali que foram surgindo tudo isso. E a gente, nós pensamos muito, a gente já organizou toda essa programação do retiro, não vejo a hora de realizá-lo, porque é justamente isso. Então, a autoavaliação vai acontecer no momento, em cada oficina, de acordo com cada ponto da nossa imersão, e em contato direto com a natureza. Dali, ele vai sair com uma autoavaliação pessoal e, paralelamente, do negócio dele. O que ele vai fazer com isso? Dali, ele pode sair com uma mentoria para ajudá-lo a caminhar após o retiro, ou ele pode seguir com aquele conhecimento que ele vai, ou com outras que a gente está fazendo tantas conexões aqui, Sim. e que vão agregando, porque realmente... Já tem data para isso, porque eu já estou querendo colocar na minha agenda, porque daqui a pouco eu não posso perder esse momento. Olha, eu vou falar, a agenda dessas mulheres aqui, eu falo que a gente ouve muito falar crise, é guerra, é isso. Eu não sei como que tá para quem tá assistindo a gente, mas quando a gente está aberto e a gente enxerga a
coisa positiva e não foca no negativo, tá difícil achar até tempo na agenda, viu, gente? Então, a gente tem 2 datas previstas, que é para agosto, agora, né? E dezembro. A nossa meta é fazer semestral. Sim. Semestral, agosto. E se tudo der certo, depois a gente repete em dezembro. Tô achando que a Essencial vai ter que fazer parte também, que é a minha outra empresa, Isso. que é a GNR1. Mas Bora. também, de repente, a gente entra com uma parte lá da Mindcast. Ó, vamos elaborar vamos, tudo melhor sobre com isso aí, Vocês hein? estão vendo com como que certeza. conectar. É. Ninguém É isso. empreende sozinho. Não adianta aquele empreendedor, aquela empreendedora ficar só no seu casulo. Enquanto ele não entender que ele precisa fazer ação, movimento, não vai florir. Não vai vir. Não vai, porque a gente precisa exatamente. Cada um cuida bem do seu ali, mas ajuda também quem está no entorno. Né? E eu acho que essas conexões, elas mostram muito isso. A partir do momento que a gente está cuidando dos detalhes, né, a gente está se cuidando, Sim. mas também ajudando o outro, tudo ao redor melhora. Com certeza. Mas eu fiquei sabendo também, já me contaram, que esse retiro também já querem levar lá para a Itália. Sim. Sim. Aquelas que dão uma olhadinha uma pra outra assim. Sim. O retiro para os empreendedores também vai acontecer. Eu já tenho um retiro marcado em maio do ano que vem, que ele não tem o foco com os empreendedores, mas a gente já está acontecendo e a gente está prevendo este retiro para os empreendedores. Eu falo que todo empreendedor, ele tá tanto na ação, e o que ele tira de qualidade, o que ele tira de lazer? Quantas famílias não fazem uma viagem gente, merecedora de ficar na recordação, né? Todos somos merecedores de uma boa viagem, de um bom passeio, né? Dessa troca de experiência. Então, por que não irmos para levar o francano, levar o empreendedor regional para a Itália, e por que não também trazer daqui a pouco o italiano para conhecer a nossa técnica aqui, porque a gente na nossa troca, né, dos trabalhos que a gente faz, a gente vai fazendo muito paralelo com a cultura de lá, com a cultura daqui, e tem muito a somar, gente, é conexão também de um país para o outro. E eu falo que Franca não é só passagem. Franca é destino, então nós precisamos realmente fazer muita coisa acontecer aqui. Sim. Os próprios francanos não conhecem Franca. Né? Não tem muita coisa para ser descoberta, assim como tem lá. Então, de repente, junto com os italianos, vão descobrir Franca também. Exato. E o que eu acho muito interessante é que a cultura italiana, ela pode agregar tanto valor na nossa vida, que foi o que aconteceu na minha vida, que é o fato de descobrir como que você pode trabalhar bem e ainda não deixar de olhar para você, se cuidar. Então, eles sabem como que administrar, eu ia falar em italiano, eles sabem como administrar o negócio sem perder a motivação e principalmente A sua o essência, sentido né? da vida deles, Sim. porque eles vivem, gente, eles sabem como viver. A Dolce Vita, ela realmente existe, porque eles trabalham, e tem muita gente que trabalha duro, sabe? São negócios que a pessoa acorda às 5 horas da manhã e vai dormir às 11 horas da noite. Mas ela sabe como trabalhar, sabe? Ela sabe como administrar aquilo. Então, assim, eu queria muito, eu falo Aline. Aline, como que a gente, porque eu falo Dani, porque a Dani a gente sempre faz juntos, né? A gente tá junto lá na Itália. Aline, como que a gente pode ofertar esse momento para ele aprender que é uma experiência de fato, de viver a experiência italiana, mas não só a experiência de tomar um bom vinho, de comer uma boa pasta, não é nesse sentido, mas principalmente de visitar uma indústria, que seja uma vinícola, e você vê quais são os valores importantes que são diferentes, porque nós brasileiros, a gente deixa de valorizar coisas muito importantes, os valores que são, sabe, o valor da família, aquela construção que aquela empresa tem, e ali eles são muitos, e as nossas maiores empresas, elas tinham valores familiares, né? Elas tinham valores que foram se perdendo. Sim. E principalmente porque eles estavam olhando para eles, para os sonhos deles,
Então, isso é muito importante, que volta sempre naquilo que E a aí gente eu vou tá dizendo, fazer, eu vou Benedita. contar uma coisa de bastidor que às vezes alguém vai se identificar do lado de lá. Quando a gente se conheceu lá atrás, que a gente participava das reuniões online, que era Zoom, eu estava na pia lavando louça com o menino gritando, aquele coquinho no cabelo, ou fazendo comida, ou conversando e fazendo não sei o quê. E a Linda estava sentada com uma taça de vinho divina. Ela foi muita motivação e inspiração. E conectar é isso. Conectar Sim. não é só internet, conectar não é só. Gente, conectar é você olhar para o outro e tirar aprendizagem, exemplo, né? Então, a história da Titina, de maneira geral, gente, o quanto eu aprendo com ela e é vice-versa, né? Que a gente vai somando, assim. Então, eu falo que Conecta é um presente tão gostoso, né? Porque conectamos lá atrás, uma foi aprendendo com a outra. Hoje, quando eu vou fazer uma reunião, eu me presenteio com essa pausa. Com essa pausa. Que Não o delícia. vinho, né? Mas vamos tomar uma água na taça, vamos sentar com presença. Não é porque eu empreendo em casa que eu vou me vestir de qualquer jeito nenhum. jeito, né? Às vezes um cliente bate lá na porta, você não estava esperando, você não sabe nem como, né? Que você recebeu o cliente ali, ou aconteceu uma emergência, você tem que sair correndo. Então, gente, se conecte. Quem é a sua inspiração no dia de hoje? É isso. Quem é? E a partir do momento que a gente faz tudo isso, que a gente está, né, nos inspirando, nos cuidando, a gente transforma a nossa empresa, faz uma rodada de negócios, porque aí a gente vende muito mais, meninas. E Estamos chegando ao fim, já. Foi tudo muito bom, mas eu quero agradecer a presença de vocês, porque é inspirador exatamente quando a gente faz isso, a gente se cuida, mas também cuida do próximo. muito. Gratidão, e eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês e também uma mensagem para quem nos acompanha. Vamos lá. Francanos, @Conecta Região Franca. Esse é o nosso Instagram, ou vai na Play Store do seu celular e baixa o aplicativo. Conecta Região. Titina, Chiocciola não, como se diz? Giolo. Gente, todas as vezes eu falo em italiano, desculpa. Titina _Giolo. Esse é o meu Instagram e lá você encontra o meu site. E uma mensagem, então, para quem está nos acompanhando, que vocês possam deixar aí. Sim, a mensagem, gente, é se conecte. Quem é a sua inspiração? Mova, traga ação, conexão. É através do seu agir. Nada cai do céu. Você também tem que movimentar. Aprenda a observar e venha para o movimento. Que lindo. Que lindo! Nossa, eu acho que eu não preciso falar mais nada. Você falou tudo, foi tão linda! Foi muito inspirador. Muito obrigada, Renata, por essa oportunidade. Bom, Renata, muito obrigada. Obrigada, Aline, minha querida companheira. E uma mensagem que eu deixo é uma pergunta. Aonde eu estou me colocando? O que eu estou entregando? Sou eu ou eu estou só entregando aquilo que eu estou, o meu fazer ao mundo? Muito bom. Muito obrigada, meninas. Gratidão. Gratidão. E esse foi mais um Mindcast. Você já sabe, sempre tem coisas boas aqui. Eu preciso agradecer também a empresa Essencial, que faz parte e cuida com todo carinho também do empresário, mas especialmente hoje implementando a NR1 psicossocial e além de outras NR1s na sua empresa. Então, se você é um empresário, quer participar com a gente aqui e também quer cuidar da sua empresa, levando saúde mental, procure a Essencial, que aí a gente te ajuda também. Um beijo para todo mundo e acompanhe, porque sempre tem um grande momento aqui, grandes informações, grandes profissionais aqui. Até semana que vem. É isso, meninas. Obrigada, teve ótimo. Obrigada. Ai, gente,